Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais um vídeo aqui para ajudar vocês e hoje a gente vai estar trazendo um vídeo aí sobre uma estatística muito interessante aí para o Campeonato Brasileiro, que é o mercado de escanteio, né, galera? Eu vou estar separando aqui para vocês, né? No caso já deixei separado aqui para vocês 10 times com as melhores médias de escanteio até o momento aí no Brasileirão, né? Lembrando que a gente já está na rodada 13, se eu não me engano, né? E eu separei aqui as 10 melhores equipes aí que você pode estar utilizando aí para fazer suas apostas aí com o mercado de escanteio. Lembrando que o mercado de escanteio é muito lucrativo, né? Então é uma alternativa aí bem interessante aí para você estar utilizando aí para estar trabalhando, né? E lucrando nesse mercado, tá? Antes de mais nada aí, já deixa o like aí para fortalecer esse trabalho, tá, galera? Lembrando que é um vídeo aí que dá trabalho pra caramba, então seu like aí vai estar ajudando bastante. E quem puder também compartilha esse vídeo aí com seus amigos aí que gostam de trabalhar no mercado esportivo e principalmente aquele pessoal que ainda não conhece, né? Ainda não sabe trabalhar no mercado de escanteio. Esse vídeo aqui acredito que vai ajudar muito vocês e seus amigos, tá show? E vamos lá, galera, nesse vídeo aqui, né, eu separei esse top 10 e vamos começar com o nosso 10º lugar aqui, que ficou com o time do Vitória, né? O Vitória aí, que é uma equipe que não está bem no campeonato, né? Se a gente for dar uma olhada aqui na classificação, o Vitória ele está em 18º lugar, está na zona do rebaixamento, né? 11 pontos, só venceu 2 jogos. E nessas 13 primeiras partidas aí do Vitória, é uma equipe aí que tem uma média bem interessante, né? A média do Vitória aí é de 10,25 escanteios por jogo, né? Lembrando que não é só o Vitória para marcar escanteio não, tá, galera? É no jogo. Então, juntando aí o Vitória mais os adversários aí, a média dele é de 10,25 escanteios por jogo, né? E a gente vai dar uma olhada aqui, por exemplo, nos últimos 3 jogos do Brasileirão aí. Vamos pegar esse jogo aqui contra o Internacional, que foi o último, né? A gente vai dar uma olhada na estatística e a gente vai ver que o escanteio aqui já bateu pouco, porque o Internacional não é uma equipe que tem a média muito boa de escanteio, então sempre ficar ligado nisso também, porque não depende só do Vitória, por exemplo, né? Depende da outra equipe também que vai estar jogando. Mas a gente vê que teve 7 escanteios nesse jogo aqui, né? Meu flashcore aqui está em inglês, não sei porquê, a versão português não está abrindo, mas esse corner kicks aqui é escanteio, então teve 7 escanteios nesse último jogo, e a gente vai dar uma olhada aqui no penúltimo jogo aqui, né, que foi contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro também tem uma média boa de escanteio, né? Já adiantando para vocês. Aí nesse jogo aqui já foram 13 escanteios, né? 9 escanteios do Vitória e 4 escanteios do Cruzeiro, né? No primeiro tempo, por exemplo, aqui bateu 8 escanteios, né? Então teve uma média boa também no primeiro tempo aí de escanteio. Então ficar ligado aí que o Vitória é uma equipe muito boa para estar trabalhando aí nesse mercado de cantos, né? O escanteio. Aí quanto o Corinthians aqui, como eu falei para vocês, a gente vai estar pegando os últimos 3 jogos, né? Contra o Corinthians, por exemplo, saíram 11 escanteios, também é uma média muito boa, né? Ou seja, dos últimos 3 jogos aí, bateu mais de 10 escanteios aí em 2 jogos, né? Aqui o Corinthians teve 8 escanteios, o Vitória teve 3, e no primeiro tempo aqui a gente vai dar uma olhada, bateu apenas 2 escanteios, né? Já não bateu tanto escanteio assim, igual quanto o Cruzeiro. Mas tá aí, né? O top 10 aí da nossa lista, o time do Vitória com uma média aí, como eu falei para vocês, de 10,25 escanteios por jogo, tá? Então uma equipe aí para estar trabalhando ali no over 8,5 ou até mesmo 9,5, né? Para bater 10 escanteio ou 9 nessa faixa assim mais ou menos, tá show? Agora, o nosso top 9 aqui é o Santos, né? O Santos aí que no campeonato também não está tão bem, né? A gente vai dar uma olhada aqui na classificação. O Santos ele está uma posição acima aí da zona do rebaixamento, né? O primeiro fora da zona do rebaixamento em 16º lugar com 11 pontos, né? Tem um saldo de gol aqui menos pior do que as outras equipes. Lembrando que o primeiro critério de desempate aqui no Brasileirão é o número de vitória, tá, galera? Então, se não fosse esse caso aqui, eu estaria à frente do Vitória também, né? Mas a gente vê aí que são 3 equipes com 11 pontos, né? O Vitória tem apenas 2 vitórias, o Juventude tem 3, o mesmo número de vitórias do Santos, porém o saldo de gol é menos 3 do Santos, enquanto o Juventude é menos 14, tá? Por isso que está à frente aí. A gente vai dar uma olhada aqui também, galera, nos últimos 3 jogos aí, para a gente estar fazendo comparação, lembrando que é só jogos do Brasileiro, tá? A nossa estatística aqui é focada no Brasileirão, e a gente vai pegar aqui o jogo contra o Fortaleza, que foi o último,
onde o Santos acabou perdendo por 3-2, não ganhou, né, na verdade, por 3-2, né, do Fortaleza lá, e a gente vai ver aqui que os escanteios foram 15 escanteios, porém 15 escanteios por Fortaleza, tá? Fortaleza meteu 15 escanteios, mas bateu aí, né, a média. Lembrando a vocês, né, que eu acabei esquecendo de falar aí, a média do Santos é uma média de 10,33 escanteios por jogo, tá? Então aqui bateu, né, mais de 10 escanteios. E a gente vai pegar aqui também outro jogo aqui que foi contra o time do Botafogo, onde perdeu em casa, né? Acabou perdendo. E vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. Nesse jogo aqui, por exemplo, bateu 9 escanteios, já foi abaixo aí da média, né? Então bateu 9 escanteios. E vamos pegar aqui mais um jogo aqui que foi contra o Vitória, né? O Vitória tem a média boa de escanteios, né? Como eu falei. E aqui nesse jogo bateu 10 escanteios cravados, né? 5 para cada um. Então o Santos aí em nono lugar aí na nossa lista, com essa média aí de 10,33 escanteio por jogo, né? Time bom para focar aí no mais de 8,5 ou mais de 9,5 escanteio por jogo, tá? Agora em oitavo lugar aqui, galera, a gente tem o Palmeiras, né? Palmeiras aí que tá na parte de cima da tabela, né? Tá aqui em quinto lugar com 22 pontos. Lembrando que tem 2 jogos a menos aí do que Bahia, Bragantino e Cruzeiro e um jogo a menos do que o Flamengo. Então ele pode chegar a 25 pontos e entrar nessa briga aí para quem sabe pegar a liderança, né? A gente vai ver os últimos 5 jogos aqui, os últimos não, os últimos 3, né? Os últimos 3 jogos do Brasileirão, né? A gente vai ter aqui contra o Cruzeiro, onde acabou perdendo, né? Antes da pausa. E nesse jogo aqui a gente vai ver, bateu 18 escanteios, né? Só o Palmeiras meteu 13 escanteios, né? Uma média muito boa. O Palmeiras que tem uma média, galera, de 10,63 escanteios por jogo, uma média muito boa. Primeiro tempo aqui a gente vai dar uma olhada, bateu 9 escanteios só no primeiro tempo, né? Então muito bom aí o Palmeiras para estar focando nesse mercado de escanteio, especialmente quando o jogo está empatado ou até mesmo quando o Palmeiras está perdendo, né? Então ele vai para cima e tem grande chance aí de bater muito escanteio. Então o escanteio ele é baseado no confronto da outra equipe que está jogando contra, né? E também a questão do cenário do jogo, né? Quando a equipe tem uma média muito boa de escanteios aí e está perdendo ou empatando e precisa do resultado, a tendência é sair muito escanteio, né? Que foi o caso aqui contra o Cruzeiro aí, onde bateu muitos escanteios nesse jogo, né? Aí o outro jogo aqui do Brasileirão foi contra o Flamengo, né? O segundo jogo aqui para a gente estar analisando 3, né? Aqui contra o Flamengo acabou que o Palmeiras perdeu e a gente vê que a média de escanteio já não foi tão alta, porque o Flamengo não é uma equipe que oferece muito escanteio para os seus adversários por conta de ter uma defesa muito boa, né? Tanto é que é a melhor defesa do campeonato. Então, como eu falei para vocês, tem que ficar ligado também no cenário de cada jogo, tá? Então, contra o Flamengo assim, não é muito legal apostar no mercado de escanteio, porque o Flamengo não costuma dar muitas oportunidades para as equipes chutar, de ir na linha de fundo e tudo mais. Então acabou que aqui bateu poucos escanteios, apenas 6. Aí o outro jogo aqui, né, o nosso terceiro jogo aqui do Brasileirão, cadê? Aqui, contra o Bragantino. Contra o Bragantino aqui a gente vai dar uma olhada. Aí já bateu aqui 20 escanteios, né? Porque o Bragantino também é uma equipe muito boa para escanteio, tá aí na nossa lista também, né? E aqui bateu 20 escanteios, né? Só do Palmeiras foram 12 e do Bragantino 8. Bragantino que busca também muito jogo pela ponta, finaliza muito, então é uma ótima equipe também para estar analisando esse mercado de escanteio, fechou? Agora em sétimo lugar, galera, a gente tem aqui o São Paulo, né? O São Paulo que na classificação do campeonato não está bem, é uma equipe que está lá embaixo, né? Em 15º lugar com 12 pontos, 4 derrotas seguidas. Os últimos 3 jogos aí do São Paulo pelo Brasileirão, vamos dar uma olhada aqui nas médias de escanteio, né? Contra o Flamengo foi o último jogo onde acabou perdendo fora de casa por 2-0. Esse jogo aqui já teve aqui 8 escanteios, né? Como eu falei para vocês, Flamengo é uma equipe que não oferece muita oportunidade de escanteio para o adversário. Tanto é que o Flamengo jogando em casa ele tem uma média boa de escanteio a favor, mas contra costuma ter poucos escanteios contra o Flamengo, tá? A defesa do Flamengo, como eu falei e repito, né? Assim, a defesa está muito boa, então não é muito interessante você pegar aí escanteio nesses jogos que tem o Flamengo envolvido, tá? Aqui bateu apenas 8. Aí o outro jogo aqui que foi contra o Vasco. O Vasco também não é uma equipe tão boa para escanteio, mas vamos dar uma olhada aqui. Aqui, por exemplo, saíram 7 escanteios, né? Como eu falei para vocês, também saiu poucos escanteios. E o último jogo aqui que foi contra o Bahia.
O Bahia já é uma equipe mediana, né, uma equipe que oscila bastante nessa questão de escanteio, mas aqui nesse jogo, por exemplo, bateu 8 escanteios, né? Ou seja, nos últimos 3 jogos a média de escanteio do São Paulo não foi boa por conta das equipes que ele enfrentou, né? Não foram equipes boas para poder estar focando nesse mercado de escanteio, mas ao todo o São Paulo tem uma média de 10,65. 10,65 aí de escanteio por partida, o que é bem interessante. Então acredito que é uma equipe boa para a gente estar analisando também aí o mercado de escanteio, mas como eu falei para vocês, sempre ficar ligado no adversário aí que vai estar enfrentando. Agora a gente vai ter aqui a sexta posição que ficou com o Sport, né, que tem uma média de 10,9, uma média aí de 10,90, né, para falar a verdade, de escanteio por jogo. Então é uma equipe também aí boa, né? Ela oferece muito escanteio e também tem uma média boa de escanteio marcado, né? Na classificação o Sport é o último colocado, não venceu ninguém até agora, né? 3 pontos. Dificilmente vai sair dessa situação. E os últimos 3 jogos aí do Sport pelo Brasileirão, a gente vai ver aqui que o último foi contra o Juventude, perdeu mais uma para variar, né? O Juventude ganhou de 2-0. E nesse jogo aqui a gente vai ver foram 9 escanteios, né? Só o Sport teve 9 por conta de estar atrás do placar. Então a equipe teve que buscar mais o jogo. Com isso teve 9 escanteios aí nesse jogo, uma média boa. Aí o outro jogo aqui que foi contra o Mirassol, a gente vai ver aqui contra o Mirassol, que também é uma equipe boa de escanteio, né? A gente vai ver aí que nesse jogo já bateu 9 escanteios novamente, né? Outro jogo que bateu 9 escanteios. Aí agora o outro jogo aqui, o terceiro jogo, né? Lembrando a todos vocês que eu vou estar pegando sempre os 3 últimos jogos aí, para não ficar o vídeo muito longo, tá? Aí aqui contra o Internacional, a equipe já teve 10 escanteios aí nesse jogo, né? Já teve uma média aí de 6 escanteios a favor do Sport e 4 escanteios a favor do Internacional. Então bateu 10 escanteios, uma média também boa. Então é uma equipe aí para você estar utilizando aí mais de 8,5. Acho que além disso aí já fica um pouquinho mais arriscado. Obviamente que vai depender do adversário, né? Por exemplo, se pegar um Palmeiras da vida, ou até mesmo um Vitória, né? Que teoricamente vai ser um jogo bem pegado, um jogo bem jogado pelas pontas, aí já é mais interessante até pegar um mais de 9,5, mais de 10, mas a princípio aí ao todo, acho que o mais de 8,5 é uma opção mais interessante aí nos jogos do Vitória, tá show? Aí agora aqui, galera, em quinto lugar, né? Em quinto lugar a gente tem o Grêmio, né? Grêmio que tem uma média aí de 10,95 escanteio por jogo, uma média boa. Na classificação o Grêmio não tá tão bem, né? Tá aqui em 12º lugar com 16 pontos, né? No meio da tabela aqui, né? E nos últimos 3 jogos do Grêmio aí no Brasileirão, a gente vai dar uma olhada aqui que o último jogo foi contra o Cruzeiro, né? Onde levou uma goleada recentemente, né? 4-1 pro Cruzeiro. O Cruzeiro tá jogando muito. E nesse jogo aqui a gente vai ver, saíram 9 escanteios, né? Não foi uma média tão alta, mas 9 escanteios interessante, né? Pegar um over 8,5 escanteio, né? Mais de 8,5 escanteio, já teria batido, né? Mas pelo cenário do jogo aí onde o Cruzeiro massacrou, acabou que não saiu mais escanteios como era previsto aqui nesse confronto, tá? Era para bater aí pelo menos 11 ou 12. Aí o outro jogo aqui do Grêmio pelo Brasileirão foi contra o Corinthians. O Corinthians, que não é uma equipe que tem a média tão boa de escanteio, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Aqui bateu 10 escanteios, já foi uma média boa, né? Foram 6 escanteios do Corinthians e 4 escanteios do Grêmio. Então bateu aqui 10 escanteios, que é uma média aí boa, né? A média que a gente sempre procura. E o terceiro jogo aqui, né, da nossa lista aí de estatística, né, a gente vai ver aqui que foi contra o Juventude, onde ganhou, e nesse jogo aqui já bateu 12 escanteios, já foi uma média mais interessante, né, uma média muito boa, 7 escanteios para o Grêmio e 5 escanteios para o Juventude, então aqui bateu 12 escanteios, né, então esses jogos assim do Grêmio, acredito que vale a pena pegar aí mais de 8,5 ou mais de 9,5 escanteio por jogo, tá, galera, é uma equipe aí que dá para confiar aí nesse mercado. Agora aqui em quarto lugar a gente tem o Fortaleza, né? O Fortaleza aí que está muito mal, o Vojvoda foi mandado embora, o time do Vitória, do Vitória do Fortaleza aí acabou ficando abaixo do Vitória aqui na classificação em penúltimo lugar, só está à frente do Sport, né? 5 derrotas seguidas, situação bem complicada aí do Fortaleza, que tem uma equipe boa, cara, poderia estar brigando até um pouquinho mais acima da tabela, né? O último confronto foi no clássico, né? Um clássico aí contra o Ceará e acabou que a equipe perdeu em casa, né, por 1-0, foi onde o Vojvoda foi mandado embora, né? E nesse jogo aqui contra o Ceará, teve 8 escanteios, né? Teve uma média aí abaixo do esperado, né? Só
só para poder falar para vocês aqui, o Fortaleza ele tem uma média de 11,10 escanteio por jogo, é uma média muito boa, tá? E nesse jogo aqui acabou que ficou abaixo da média aí, com apenas 8 escanteios aí nesse confronto. Aí o outro jogo aqui foi contra o Santos, né? Aqui teoricamente deve ter batido muito escanteio, né? Porque o Santos é uma equipe boa de escanteio. Acabou que bateu 15, né? 15 escanteio, só pro Fortaleza, né? Esse jogo a gente até analisou, né? Pra falar a verdade. E teve contra o Flamengo, né? Onde perdeu de goleada 5-0, né? Eu nem lembrava desse 5-0 aqui pro Flamengo. E nesse jogo aqui, a gente vai ver que bateu 6 escanteios, né? Como eu falei para vocês e repito, o Flamengo não é bom para escanteio, especialmente para oferecer escanteio para o adversário. E com esse cenário aqui de 5-0, galera, obviamente que não ia bater muito escanteio, tá? Então sempre ficar ligado nisso aí, fechou? Mas tá aí, né? O Fortaleza já é uma equipe que eu acredito que vale a pena a gente pegar aí o mais de 8,5 escanteio, tá? É uma equipe que está com a média boa, porém nesses últimos jogos aí tem pegado equipes que não é tão interessante para escanteio, né? Agora vamos aqui para o nosso top 3, né? Com a medalha de bronze aqui a gente tem o Bragantino, né? Bragantino é uma equipe muito boa para escanteio, está fazendo uma ótima temporada, né? Se a gente for ver aqui, o Bragantino está em terceiro lugar com 26 pontos. E nos últimos 3 jogos aí pelo Brasileirão, galera, a gente vai ver aí que contra o Corinthians, por exemplo, contra o Corinthians aqui, que não é equipe boa para escanteio, né? Acabou que bateu 12 escanteios, né? Por incrível que pareça, o Corinthians aí, pelo fato de estar perdendo o jogo, né? Acabou buscando o jogo a todo momento, finalizando, buscando jogada pela linha de fundo, e acabou que bateu aí 12 escanteios, né? Média muito boa, né? A média do Bragantino é de 11,35 escanteio por jogo, uma média muito boa, tá? Aí o outro jogo aqui que foi contra o Bahia, Bahia que já não é uma equipe tão boa para escanteio, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nesse jogo. Aqui já bateu 5 escanteios, né? Como falei para vocês, Bahia não é uma equipe também que oferece muito escanteio e nem assim nem a favor e nem contra, né? Então por isso aí que teve uma média bem abaixo aí do que o normal aí, né? Pela média do Bragantino nos seus jogos. Aí contra o Vasco, que também é outra equipe que não é tão interessante para oferecer e nem ter escanteios a favor, né? Aqui já bateu 10 escanteios, né? Já foi uma média boa, uma média aí acima de 9,5, né? Então, o time do Bragantino aqui, se a gente for pegar pela média e pelos confrontos assim, onde tem equipes que tem a média boa de escanteio, acredito que vale a pena pegar aí mais de 8,5 e mais de 9,5 escanteio por jogo aí quando o Bragantino estiver jogando. Obviamente, quando pegar equipes boas para escanteio, igual esse top 10 aí que eu estou deixando para vocês, tá? Então agora a gente vai aqui para a medalha de prata e ficou com o Cruzeiro, né? Medalha de prata em segundo lugar para o Cruzeiro. Cruzeiro que é a segunda melhor equipe aí para escanteio até o momento, né? Porque finaliza muito, por sinal, né? Está em segundo lugar no campeonato com 27 pontos, mesma pontuação do Flamengo, porém tem um saldo de gol abaixo, né, do Flamengo. E no último jogo aí contra o Grêmio, né, que a gente até analisou aqui, né? O Grêmio está aí na nossa lista, né, de escanteio, mas pelo cenário do jogo aqui bateu 9 escanteios, que foi uma média baixa, né? O Cruzeiro aqui tem a média de 12,20 escanteio por jogo, tá, galera? Uma média muito boa. Aí quanto o Vitória aqui deve ter batido bastante escanteio, né? Bateu 13 escanteio, média ótima, excelente. E contra o Palmeiras também deve ter batido muito escanteio, né? A gente vai ver aqui contra o Palmeiras, bateu 18 escanteios, né? Só o Palmeiras foram 13, né? E o Cruzeiro teve 5, então 18 escanteios. Então, o Cruzeiro aqui já é uma equipe que vale a pena a gente pegar aí mais de 9,5 escanteio por jogo aí, especialmente quando for contra equipes que têm aí essa média interessante, né? Além disso, o Cruzeiro, a seu favor, tem uma média muito boa de escanteio aí de 6,8 a seu favor, né? Então, quem gosta de pegar aí estatística para time, você pode estar pegando ali, Cruzeiro mais de 4,5 escanteio no jogo, mais de 5,5. É interessante também essa opção, tá? Fica essa dica extra para vocês. Agora, em primeiro lugar aqui, a gente tem o Atlético Mineiro, galera. O Atlético Mineiro que tem uma média de 12,35 escanteio por jogo. É uma equipe que finaliza muito de fora da área, tenta muita jogada pela linha de fundo e, com isso, acaba tendo muitos escanteios a seu favor e também contra, né? Já que a defesa ela joga um pouco mais recuada e, com isso, os jogadores adversários aí têm a oportunidade de finalizar de fora da área e até mesmo jogada na linha de fundo, né? Na classificação, o Atlético Mineiro está em oitavo lugar com 20 pontos. E nos últimos 5 jogos aí do Atlético Mineiro, a gente vai ver aqui contra o Bahia. Bahia não tem a média boa, né? De escanteio, mas vamos ver aqui. Contra o Bahia aqui foram 11 escanteios, né? Só o Atlético Mineiro teve 7, né? O Atlético Mineiro aí tem a média muito boa a favor de escanteio, né? Então aqui teve 11.
Aí contra o Internacional não sei se teve uma média tão boa, né? Vamos ver aqui. Contra o Internacional, 11 escanteio, média excelente também. E contra o Ceará, né? O Ceará já é uma equipezinha também que, dependendo do cenário do jogo, oferece muito escanteio, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Nesse jogo aqui, 16 escanteio, né? Então, assim, os 3 últimos jogos aí do Atlético Mineiro sempre passando da média, né? A média dele 12,35 e sempre passando aí, ou pelo menos aí mantendo essa média boa de escanteio nos seus jogos. Então, o Atlético Mineiro vale a pena a gente pegar aí opções como mais de 9,5 escanteios, ou até mesmo Atlético Mineiro mais de 4,5 escanteio, ou mais de 5,5, né? A favor do Atlético Mineiro. Enfim, galera, vamos finalizando aqui o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse top 10, tá? Desse top 10 aí de melhores equipes para você estar focando aí no mercado de escanteio, né? Novamente eu vou estar deixando uma lista aqui para vocês, só para mostrar para vocês aqui uma média mais ou menos, tá? Essa média aqui não é tão certa, mas eu vou deixar aí na tela para vocês aí, só para você qualquer coisa deixar salvo aí. Qualquer coisa eu vou botar até na descrição do vídeo, tá, galera? Eu vou deixar aqui, ó. Aí, como a gente falou aqui, primeiro lugar Atlético Mineiro. Aqui essa média não está tão atualizada, mas eu deixei só na ordem aqui, tá? Só os números aqui que não está tão atualizado, né? Mas a gente vê aí Atlético Mineiro em primeiro lugar, segundo lugar Cruzeiro, Red Bull Bragantino aqui em terceiro lugar, quarto lugar Fortaleza, Grêmio, Sport, São Paulo, Palmeiras, Santos e Vitória. Então, quando essas equipes aqui tiverem em campo, especialmente se enfrentando, né? Melhor ainda, você pode estar aí focando aí nesse mercado de escanteio que é interessante, tá? Quando for o caso, assim, por exemplo, de pegar uma equipe assim, igual o Mirassol ela finaliza muito, tá? Eu não sei nem porque o Mirassol não está nessa lista aqui, mas deve estar em sexto lugar. Em sexto não, em 11º lugar, né? Porque o Mirassol é uma equipe que finaliza muito, né? Tanto é que é um dos melhores ataques do campeonato até agora. Então o Mirassol também entra nessa lista aí de equipes que vale a pena a gente estar pegando aí esse mercado de escanteio, tá? Deixa eu olhar aqui na classificação aqui, outra equipe que a gente pode estar botando nessa lista em 12º lugar, por exemplo. A gente pode estar pegando aqui o que? O Sport tá. O Fluminense talvez seja interessante. O Fluminense talvez seja interessante, apesar que a defesa do Fluminense é boa, né? O Botafogo, vamos botar o Botafogo. O Botafogo em 12º lugar que entraria, né? O Botafogo também finaliza bastante. A defesa é sólida, mas é uma equipe que vai muito para cima, então vale a pena a gente colocar aí. O Flamengo, como eu falei, não é interessante. O time aqui, por exemplo, do Internacional não é interessante para escanteio. O Vasco da Gama também a favor não é muito interessante, que o Vasco não finaliza muito. Então, assim, tem algumas equipes que vale a pena a gente cortar e outras equipes que vale a pena adicionar, que é o caso do Botafogo e o Mirassol, né, que entraria aí nessa lista aí que a gente deixou para vocês, tá show? Enfim, galera, um forte abraço a todos vocês, espero que tenham gostado aí desse vídeo, tá? Deixa salvo essa lista aí que acredito que vai ajudar bastante vocês, quando essas equipes aí que eu acabei de falar estiverem jogando. Faz uma fezinha aí no mercado de escanteio que acredito que vai valer a pena, tá show? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, valeu! Fui!